Olá, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo aqui que a Prof grava para vocês, já que tá chegando a prova, né? E mesmo conteúdo de prova simulado. Então, bora lá falar um pouquinho de substâncias, misturas, como é que a gente separa essas misturas, transformação química, transformação física. Resumindo, nosso conteúdo para a prova vai ser as substâncias simples e compostas. Lembrando que as substâncias simples são aquelas compostas, são formadas apenas por um único elemento químico, e as compostas que são formadas por mais de 2 ou mais elementos químicos diferentes, tá? As misturas, nós temos a homogênea e a heterogênea. A homogênea, ela se mistura, tá? Ela tem uma única aparência, tá bom? Já a mistura heterogênea são aquelas misturas que acabam não se misturando, né? Como é que a gente chama de mistura, né? Então, elas vão ter mais de uma aparência, geralmente 2, 3, mas pode chegar a ter mais, tá bom? Já que elas se misturam, a gente também precisa saber como é que a gente faz para elas se separarem. E é isso que a gente vai falar um pouquinho também. Então, quando a gente começou a falar de substâncias, que é o que forma a maior parte da matéria, a gente vai ter elas representadas por fórmulas, pelos elementos químicos, né? E a gente vai ter essa substância pura, que ela pode ser a pura simples ou a pura composta, tá? Foi aquilo que eu falei, a pura simples, átomos apenas de um elemento químico. Composta, átomos de elementos químicos diferentes. Nós podemos ter ali exemplos de substâncias simples, hidrogênio, oxigênio, ozônio, tá? A gente vai ter algumas composições que são as simples. As compostas, gás carbônico, água, cloreto de sódio, que é nosso sal de cozinha, tá bom? O gás carbônico, eu falei gás carbônico? Acho que já. As misturas, que nem eu falei pra vocês, homogênea e heterogênea, né? Uma se mistura, a outra não. E a gente vai ter a separação de misturas. Nessas separações de misturas, a gente vai ter aquelas que são para somente separar sólido de sólido, tá? Substâncias sólidas de substâncias sólidas. Então, a gente vai ter a catação, que é aquela que vai catar as sementinhas, catar as balinhas, catar as coisas que você quer tirar daquilo que você está separando. A ventilação também é uma mistura que vai separar substâncias sólidas de sólidas. Ela vai usar o vento, seja esse vento natural, seja esse vento mecânico, separando daí não por tamanho, nem por cor, vai ser por peso. As mais leves serão carregadas pelo vento, tá? Utilizada bastante na agricultura. A levigação também é a mesma coisa, por peso, só que ao invés de usar a corrente de ar, o vento, como uma forma de separar a mistura, ela vai usar a corrente de água. Então, passa aquela corrente de água, as substâncias mais leves são carregadas pela água e as mais leves acabam ficando ali na sua bacia, o que você estiver usando para lavar essas substâncias. Usado muito na mineração. Peneiração, a gente vai usar uma peneira, como já disse, para daí dividir o tamanho. As mais finas passarão pela peneira, as mais grossas permanecerão ali, separando principalmente questão de alimentação. A gente também consegue usar a peneiração, pessoal, não só para sólido e sólido, a gente consegue usar para sólido líquido, quando a gente, por exemplo, quer peneirar um suco, deixar apenas as sementes na peneira e passar apenas esse suco, ou o bagaço também, como é o suco de laranja, deixar ele na peneira, passando apenas a parte líquida. Então, a peneiração é um caso que a gente consegue usar no sólido e no sólido, e no sólido e no líquido. A separação magnética. A separação magnética, ela vai usar um ímã que vai atrair aquilo que vai ser metalizado e tirando das outras partes que não são metalizadas, separando daí por tipos, tá bom? Quando a gente pega daí, essas são as de sólido-sólido, então repetindo, catação, sólido-sólido, ventilação, sólido-sólido, levigação, sólido-sólido, separação magnética, sólido-sólido, peneiração, sólido-sólido. A peneiração a gente pode usar para um sólido e líquido também. Daí que a gente entra agora em substâncias que não são só sólidas, mistura sólido e líquido. Um exemplo de sólido e líquido, tá? Líquido e líquido. Então, a gente pega lá água e óleo, água e barro, água e areia, tá?
a gente vai ter a decantação. A decantação é quando a gravidade age sobre esse material mais pesado, se depositando no fundo desse recipiente, tá bom? Lembra que eu mostrei que eu mostrei no slide lá o balão de decantação, onde ficava o óleo em cima, a água embaixo, que a gente tinha uma torneirinha para abrir e descia esse óleo ali. Então, a decantação ela vai agir sobre a gravidade, o mais pesado vai para baixo, a gente podendo tirar ou por cima o mais leve ou por baixo, dependendo do recipiente que a gente estiver utilizando para separação, o mais pesado ali. Então, a decantação ela pode ser feita com líquido e líquido e com sólido e líquido. Sólido e sólido não tem como. Filtração simples. A filtração já diz, você precisa usar um filtro. E nesse caso, a gente vai poder usar para sólido e líquido e líquido e líquido. A gente consegue usar também questões de chaminé de indústrias, ar-condicionado, o gás, né, que seria o ar, e o sólido, que são as partículas de poeira que ficam nesse ar e acabam se fixando nesses filtros de ar-condicionado, de chaminé e tudo mais, tá? Então, a filtração ela precisa de um filtro e ela vai poder ser usada com sólido líquido, líquido, tá? Em algumas situações, conseguindo usar esse filtro bem específico, mas o líquido e líquido tem que ser um filtro de laboratório. Então, vamos focar que aqui é a filtração sólido e líquido e sólido e gás. Fechado? Que mais? A gente vai ter a evaporação, que é um sólido e líquido. E essa evaporação, o líquido vai sair permanecendo apenas o sólido. E a gente vai ter duas de líquido e líquido, que são a destilação simples e a destilação fracionada, que vão trabalhar com a temperatura, tá, dessas substâncias, aquecendo elas para conseguir separar. Então, recapitulando mais uma vez, separação de mistura sólido-sólido, catação, ventilação, levigação e peneiração, sólido-líquido, peneiração, que mais? Filtração simples, a gente também consegue, e decantação, sólido-líquido. Líquido-líquido, a gente vai usar destilação simples, destilação fracionada. Evaporação, sólido-líquido. Magnetização, atração magnética, sólido-sólido. Beleza? Transformação química, transformação física, pessoal. A transformação química ela vai ter uma alteração da composição desse material, tá? Vai gerar um material novo. Não vai mudar somente a aparência, muda também a estrutura química desse componente, dessa substância. Além disso, ela vai ter evidências, ela vai ter comprovações de que aquela reação química aconteceu. A gente viu isso em laboratório. Liberou um gás, liberou calor, liberou luz, alterou o seu cheiro e alterou a sua cor. São as 5 evidências que a gente precisa saber. Liberou gás, liberou luz, liberou calor, alterou cheiro ou odor e alterou a cor. São as 5 evidências que vocês precisam saber que comprovam que essa reação química aconteceu. Ou seja, que uma transformação química ali aconteceu, que uma nova substância foi formada, tá? Quando é uma transformação física, altera apenas a aparência, tá bom? Você quebrar algo, amassar algo, cortar, dissolver água açúcar na água, não vai mudar a composição da água. Vai apenas mudar a aparência da água um pouquinho, que ela vai ficar com aquela aparência, que vai aparecer os grãozinhos de açúcar ali. Mas não vai deixar de ser H2O, tá? Ou não vai formar outra coisa. Então, quando a gente corta um tecido, quando a gente corta um papel, quando a gente bate o carro, quando a roupa seca, quando o sorvete derrete, é tudo transformação física. E é isso que eu preciso que vocês saibam para a prova, meus amores. A prova está tranquila, o simulado também. A única coisa que eu sempre peço para vocês é o quê? Leiam. Leiam com atenção, consigam. As questões são simples e diretas. É só vocês lerem com bastante atenção que vocês vão arrasar. Bom? Beijo. Até mais.